Há uma luz que acende em todos nós o desejo de sorrir e de ser feliz. É uma luz sem fim que provoca essa paz que é capaz de mudar nossa direção. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 13 ao 15. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo volta nesse momento novamente a enfatizar que nós fomos chamados à liberdade. E essa libertação é do pecado e não para vivermos presos no pecado. E a maneira de evidenciarmos essa libertação é servindo uns aos outros. Deixar de servir é pecar. E pecar é viver preso e não livre. Nós somos livres para servir a Deus, servir ao próximo. Deve ficar claro em nossa mente que a nossa liberdade é para cumprirmos os mandamentos de Deus, compreendendo a verdadeira natureza da lei. Ame os outros como você ama você mesmo. Com essas palavras, Paulo mostra aos cristãos da Galácia que os legalistas exigiam o cumprimento da lei, mas eles mesmos não exercitavam o amor que a própria lei exigia. Pois é na lei de Moisés que está escrito: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19, verso 18. É fácil exigir que os outros façam isso ou aquilo à nossa própria maneira. Mas esquecemos que Deus pede para que o exercício da nossa vida com Ele deve ser conduzida pelo amor, tanto no Velho quanto no Novo Testamento e ainda mais na Nova Aliança. A carta aos Gálatas não anula a lei, pois está escrito que Jesus não veio abolir a lei, mas cumprir a lei. Por isso, certas partes da lei, tais como regras sobre alimentos, circuncisão, como nós já vimos, não se aplicam à nova aliança. Mas os mandamentos morais da lei, que foram inseridos na nova aliança, estão lá para seguirmos.
e permanecem como declarações da vontade de Deus para a conduta cristã. Certamente quem ama não levantará falso testemunho contra o próximo. Certamente quem ama obedecerá pai e mãe. Certamente quem ama, certamente não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar. Todos esses mandamentos estão confirmados na nova aliança. E nós os seguimos não porque era da velha aliança, mas porque estão na nova aliança. Um detalhe importante é que a única lei que Deus não colocou na nova aliança para seguirmos foi a lei do sábado. É por isso que não guardamos sábado. Mas o restante dos mandamentos morais estão inseridos na nova aliança. E vou repetir mais uma vez. Seguimos não porque era da lei, e sim porque estão confirmados na nova aliança. Lembrando que todos eles devem ser praticados na base do amor. Naturalmente, os líderes legalistas haviam causado tamanha dissensão entre os irmãos, querendo forçá-los a seguirem regras que Deus cumpriu na pessoa de Jesus, todas elas, e nós não temos essa obrigação de seguir. Agora, com isso, eles estavam fazendo não com que a lei de Moisés prevalecesse, nem a lei da liberdade, mas sim a lei da selva. Porque Paulo diz no final, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. A lei que estava prevalecendo na Galácia era a lei da selva, a lei da selvageria, onde irmãos estavam se mordendo uns aos outros. Pergunto, que lei você está seguindo? A lei do amor ou está cultivando dissensão, facção no meio cristão e, consequentemente, um falando mal do outro e, com isso, desenvolvendo uma outra lei, onde um devora o outro? A lei da selva, às vezes, está imperando no meio cristão. É bom nós perguntarmos para nós mesmos, em nosso interior, que tipo de lei estamos seguindo? A lei de Jesus, baseada no amor a Deus e ao próximo, ou a lei do nosso próprio eu? Verdadeiramente, o egoísmo, o orgulho, a inveja e o desejo de posição podem fazer dos cristãos homens carnais com atitudes animalescas e selvagens. Como está o seu coração? Cheio de egoísmo, inveja, orgulho, desejo de posição para aparecer? É bom lembrar que quem deve aparecer é Jesus e não o homem. João disse, convém que ele cresça e eu desapareça. É Jesus que tem que aparecer. Nós temos liberdade para servir a Deus e uns aos outros. A liberdade cristã não é uma licença para pecar. Muito pelo contrário. Nela, o cristão recebe o poder para obter vitória sobre o pecado. Pois Cristo remove o jugo da lei e do pecado e declara o cristão livre desses senhores maléficos.
E através do Espírito Santo, o Senhor inicia o processo de santificação que condiciona ao cristão ter liberdade com Deus para fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Jamais poderemos nos esquecer de que a lei da liberdade cristã tem lei, a lei do amor. Como Tiago disse em 1,25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que realizar. Você quer ser um bem-aventurado? Pratique a lei de Cristo, a lei do amor, a lei perfeita, a lei da liberdade, o Evangelho que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. A lei do amor a Deus e ao próximo é a lei que nos rege hoje. E como disse, quem ama a Deus, certamente amará o próximo. Porque a primeira carta de João nos lembra, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Como você tem vivido a sua liberdade em Cristo? Viver a liberdade cristã tem a ver com servir uns aos outros, com amor. Se estivermos fora dessa lei, estamos seguindo a lei do nosso próprio eu, e certamente isso gerará com que nós fiquemos nos mordendo e devorando uns aos outros. Mas se seguirmos a lei de Jesus, vamos servir uns aos outros com o amor de Jesus. Que Deus te abençoe. Isso é o amor, isso é o amor que invade a gente, a nossa vida vai ficando diferente. É preciso cantar, viver e agradecer, e o mundo ao redor da gente vai renascer.